A garota alienígena era sem pernas, e o humano era sem amigos. Um forte cheiro de desespero pairava no ar enquanto Dax percorria as ruas imundas deste planeta abandonado. Este lugar miserável servia como um refúgio para os marginalizados da galáxia, e ele se misturava perfeitamente. Dax, um ex-soldado com um histórico criminal que se estendia mais do que seu braço, construiu uma vida à margem da sociedade, aceitando trabalhos que a maioria evitaria. Era uma existência solitária, mas ele apreciava a solidão. Para ele, formar laços era um risco que ele simplesmente não podia se dar ao luxo de correr. Ao virar a esquina em um beco estreito, um súbito movimento chamou sua atenção. Instintivamente, sua mão alcançou seu blaster. Nesta parte do mundo, sempre foi melhor atirar primeiro e fazer perguntas depois. Mas em vez de encontrar uma ameaça, ele encontrou uma pequena garota alienígena de pele azul encolhida contra a parede, seus olhos grandes cheios de medo. Ela não tinha pernas, apenas um vestido esfarrapado caindo sobre sua metade inferior. Dax havia testemunhado algumas coisas verdadeiramente perturbadoras em sua vida, mas isso era um nível totalmente novo de confusão. A garota olhou para ele, seus olhos prateados ardendo com desafio. "O que você quer, humano?" ela exigiu. Ela cuspiu, tentando projetar uma aparência de dureza, mas Dax viu através de sua fachada. Ele reconheceu aquela expressão, o olhar inconfundível de alguém que havia suportado o inferno e estava mal conseguindo se segurar. Apenas passando, Dax grunhiu. "O que uma garota como você está fazendo em um lugar como este?" Ele perguntou com curiosidade na voz. "Não é da sua conta," ela respondeu, embora sua voz tremesse levemente. "Posso cuidar de mim mesma." Dax soltou um escárnio. Eu posso ver isso." Ele sabia que deveria apenas se afastar, deixando-a enfrentar o que quer que a aguardasse. Ele tinha suas próprias lutas para enfrentar, mas havia algo sobre essa garota que ressoava profundamente dentro dele. O fogo em seus olhos, indomável apesar de seu corpo machucado, o cativou. Ele se inclinou para um olhar mais atento, absorvendo as camadas de sujeira e imundície que grudavam em sua pele e os nós emaranhados em seu cabelo outrora branco. Ela era indiscutivelmente uma lutadora, isso era evidente. No entanto, até os guerreiros mais fortes precisavam de uma mão amiga de vez em quando. Dax entendia isso melhor do que ninguém. "Quando foi a última vez que você comeu?" Ele perguntou com a voz rouca. Em resposta, o estômago de Threa roncou alto, quebrando o silêncio da viela e revelando sua fome. Ela envolveu os braços em torno de si mesma, lançando um olhar desafiador para Dax, como se o estivesse desafiando a dizer algo. Dax soltou um suspiro cansado. "Olha, garota, eu não sou um santo, mas eu tenho um pouco de comida na minha casa. Você é bem-vinda a isso se quiser." Threa estreitou os olhos, a suspeita surgindo. "Qual é a pegadinha?" ela perguntou com um tom afiado. "Sem pegadinhas," ele respondeu, com um leve sorriso brincando em seus lábios. "Apenas não espere que eu faça disso um hábito." Ela o observou atentamente, avaliando suas opções com cuidado. Após um longo momento, ela finalmente assentiu. "Certo. Mas se você tentar algo engraçado, eu juro que vou morder seu maldito nariz fora." Dax soltou um latido brincalhão que soou quase como risada. Dooley observou enquanto ele se agachava, apresentando suas costas para ela. "Suba," ele incentivou. Threa hesitou por um momento, mas então ela se agarrou nas costas dele, seus bracinhos pequenos envolvendo-se firmemente em seu pescoço. Com um movimento suave, Dax se levantou, certificando-se de ajustar seu gripe nas pernas dela para uma viagem estável. Ela se sentia leve como uma pluma em seus braços, mas ele podia sentir a tensão pulsando através de seu corpo. Enquanto Dax manobrava pelas ruas tortuosas a caminho de seu apartamento apertado e deteriorado, um turbilhão de pensamentos corria pela sua mente. O que diabos ele estava fazendo? Ele nunca foi do tipo que se envolvia. A vida lhe mostrara repetidamente que se importar com os outros muitas vezes resultava em dor. No entanto, havia algo em Threa que despertava uma conexão dentro dele, um laço que ele lutava para articular. Eles eram ambos sobreviventes,
navegando por uma galáxia que os havia castigado e os deixado para juntar os pedaços. Quando Dax se aproximou de seu prédio, subiu as escadas rangentes até o último andar, impassível diante dos olhares curiosos de seus vizinhos. Eles aprenderam há muito tempo que algumas perguntas eram melhor deixadas sem resposta. Com um empurrão firme, ele abriu a porta de seu apartamento e cuidadosamente deitou Treya no sofá desgastado. "Espere aqui", ele instruiu, seguindo em direção à pequena cozinha. Ele começou a vasculhar os armários, finalmente recuperando uma lata de sopa e um pão que já tinha visto dias melhores. Não era um banquete, mas certamente era melhor do que nada. Enquanto colocava a sopa para aquecer no velho fogão, Dax lançou um olhar furtivo para Treya. Ela estava encolhida no sofá, seus olhos vasculhando o ambiente ansiosamente, como um animal preso prestes a fugir ao menor sinal de perigo. "Relaxa, garota", disse Dax, colocando uma tigela fumegante de sopa e um pedaço generoso de pão na mesa de centro à sua frente. "Se eu realmente quisesse te machucar, já teria feito isso até agora." Treya olhava para a comida com desejo, mas não fez nenhuma tentativa de alcançá-la. "Por que você está me ajudando?" ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro, cheia de dúvida. Dax deu de ombros casualmente, afundando na poltrona em frente a ela. "Honestamente, não sei. Talvez eu esteja apenas cansado de um universo que oferece um trato tão injusto para crianças como você." Um lampejo de surpresa cruzou o rosto de Treya, rapidamente seguido por um leve e hesitante sorriso. Ela alcançou a tigela, segurando-a com as mãos enquanto sorvia a sopa com entusiasmo. Dax a observou, uma peculiar sensação de calor florescendo em seu peito. Fazia muito tempo que ele não tinha alguém para cuidar, alguém para proteger do mundo. Enquanto Treya terminava sua refeição, Dax notou que suas pálpebras estavam ficando pesadas, um sinal claro de que a exaustão finalmente estava alcançando-a. Dax se levantou de seu assento, alcançando um cobertor guardado na parte de trás do sofá. Ele a cobriu gentilmente com o tecido sobre sua pequena figura, sua voz áspera, mas carinhosa. "Descanse um pouco", ele disse. "Vamos descobrir o que fazer com você pela manhã." Treya murmurou algumas palavras incoerentes, já sucumbindo ao chamado do sono. Dax a observou por um momento, cativado pela confiança que ela havia depositado nele. Um completo estranho. Era uma confiança que ele sentia que talvez não merecesse totalmente, mas que acendeu um desejo dentro dele de provar que era digno. Enquanto se recostava na cadeira, um turbilhão de perguntas girava na mente de Dax. Quem era essa garota? O que ela havia passado? E por que ele sentia uma necessidade avassaladora de protegê-la? No fundo, ele pressentia que as respostas os levariam a um caminho perigoso. No entanto, pela primeira vez em muito tempo, Dax sentiu uma onda de coragem, pronto para enfrentar os desafios que o universo tinha reservado para ele. Ele não estava mais sozinho, e talvez, apenas talvez, isso fosse tudo o que ele precisava. Os primeiros raios dos sóis gêmeos do planeta filtravam suavemente pelas frestas das persianas, banhando a figura adormecida de Treya em uma luz dourada e quente. Dax estava sentado em sua cadeira, uma xícara de café que antes estava quente, agora esquecida e esfriando em suas mãos. O sono o havia eludido, sua mente correndo para desvendar a teia emaranhada de eventos que trouxeram a misteriosa garota alienígena sem pernas para sua vida. Um suave gemido escapou dos lábios de Treya, sua testa franzindo-se enquanto ela se contorcia em seu sono. Dax conhecia os sinais de um pesadelo muito bem. Colocando sua caneca para baixo, ele se aproximou do sofá e sacudiu suavemente seu ombro, esperando tirá-la das garras de seus sonhos perturbados. "Ei, garota, acorde!" Era apenas um sonho. Os olhos de Treya se abriram, arregalados de pânico. Ela rapidamente se sentou, quase caindo do sofá em sua pressa. Dax estava lá para segurá-la, suas mãos firmemente estabilizando seus ombros. "Calma aí, Treya. Você está segura agora. Está tudo bem." Ele a tranquilizou suavemente. Ela olhou para ele, seu peito subindo e descendo rapidamente enquanto lutava para recuperar a compostura. "Eu os vi novamente." Ela sussurrou, sua voz tremendo. "Aqueles que mataram minha mãe. Eles estavam vindo atrás de mim."
Dax sentiu um nó apertado se formar em seu peito, seu coração se contraindo com suas palavras. Ele compreendia a profunda dor de perder um pai e o medo assombroso de estar sendo perseguido. Eles não podem te machucar aqui, ele a assegurou. Eu não vou deixar. O lábio inferior de Tréia tremia enquanto lágrimas começavam a se acumular em seus olhos prateados e brilhantes. Por que você se importa? Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Você nem me conhece. Você está absolutamente certo. Eu não conheço. Mas eu entendo como é se sentir completamente sozinho, como se todo o universo estivesse conspirando contra você. Ninguém, especialmente uma criança, deveria ter que suportar um fardo assim. Uma lágrima solitária escorreu pela bochecha de Tréia, esculpindo um caminho claro pela sujeira que grudava em seu rosto. Eu não sou uma criança. Tenho 12 ciclos, Tréia declarou com um toque de orgulho. Dax riu em resposta. Minha culpa. Nessa idade você é praticamente uma velha. Tréia não pôde deixar de soltar um pequeno sorriso, limpando o rosto com o dorso da mão. Você é bem estranha para uma humana. Ela comentou de forma brincalhona. Vou considerar isso um elogio. Dax respondeu sorrindo. Dax ficou de pé, esticando a tensão das costas. Agora, que tal um café da manhã? Ele disse com um sorriso. Eu faço um café terrível. Enquanto se ocupava na cozinha, Tréia o observava, uma expressão pensativa cruzando seu rosto. Dax, ela chamou, sua voz cortando o silêncio da manhã. O que aconteceu com seus amigos? Ele congelou, a mão suspensa acima da cafeteira, pego de surpresa. O que te faz pensar que eu tinha algum? Ele respondeu, com um toque de defensividade no tom. Todo mundo tem amigos, ou pelo menos deveria ter. Ela retrucou suavemente. Com um suspiro resignado, Dax serviu 2 canecas do líquido fumegante e espesso, o rico aroma preenchendo o ar enquanto ele refletia sobre suas palavras. Ele os trouxe até o sofá, entregando um a Tréia. Eu costumava ter uma perspectiva diferente, ele começou. Sua voz tingida de nostalgia. Na época em que eu era soldado, acreditava na camaradagem. Mas a guerra tem uma maneira de te despir de tudo. Pessoas de quem você se importa, fragmentos da sua própria alma. Eventualmente, parecia mais simples enfrentar o mundo sozinha. Tréia tomou um gole de seu café, seu nariz enrugando-se com o sabor amargo. Soa solitário, ela comentou. É o que é. Dax respondeu com um encolher de ombros, embora seu gesto carregasse um peso de pensamentos não ditos. Mas chega de falar sobre mim. Precisamos realmente nos concentrar no que fazer sobre você. O que você quer dizer? Você não pode ficar aqui indefinidamente. Por mais que eu valorize sua companhia, este lugar não é adequado para uma criança, ou para alguém da sua idade, para ser mais preciso. A pegada de Tréia em sua caneca se apertou, seus nós dos dedos adquirindo um tom pálido de azul. Eu não tenho para onde mais ir, Tréia confessou, sua voz tremendo de medo. As pessoas que assassinaram minha mãe, elas vão me encontrar. Eles sempre fazem. Dax se inclinou mais perto, com os cotovelos apoiados nos joelhos, sua expressão uma mistura de preocupação e curiosidade. Quem são eles, Tréia? E por que estão te caçando? Ela hesitou, mordendo nervosamente o lábio inferior com seus dentes afiados. Eles eram conhecidos como os Dentes Carmesins, um nome que outrora significava uma gangue, mas agora ecoava o poder de um exército. Eles dominavam metade do planeta e estavam perpetuamente à caça de novos recrutas, especialmente aqueles com habilidades especiais. Habilidades? Que tipo de habilidades? Tréia colocou sua caneca para baixo, seus dedos torcendo nervosamente em seu colo. Eu posso fazer coisas, Dax. Coisas que nem sempre consigo controlar. Minha mãe tinha o mesmo dom. Essa foi a razão pela qual eles a queriam, a razão pela qual tiraram sua vida quando ela ousou recusar suas exigências. A mente de Dax acelerava enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se alinhar. Uma gangue com um interesse sinistro em indivíduos com poderes. Uma mãe brutalmente assassinada por sua inabalável resistência. Uma criança deixada para enfrentar sozinha as duras realidades das ruas. Era uma história que ele havia encontrado inúmeras vezes, cada versão ecoando o mesmo tema comovente. Os fortes se aproveitando dos vulneráveis.
os inocentes enredados no caos. Ele estendeu a mão suavemente, envolvendo as mãos inquietas de Treya com as suas, oferecendo um momento de consolo em meio à turbulência. Ouça com atenção, garoto. Não importa quais habilidades você possua, eu não vou permitir que as presas carmesins ou qualquer outra pessoa te machuquem. Vamos enfrentar isso juntos, certo? Treya olhou para cima, seus olhos brilhando com um delicado lampejo de esperança. Você promete? Eu prometo. Ótimo. Agora, que tal fazermos uma visita a um amigo meu? Ele é um pouco um cientista maluco, mas ele me deve um favor. Talvez ele possa nos ajudar com seus problemas de mobilidade. Um sorriso brilhante e genuíno se espalhou pelo rosto de Treya. Você está falando sobre pernas robóticas. Dax riu, seu riso soando um pouco enferrujado pela falta de uso. Sim, garoto, exatamente como pernas robóticas. Termine seu café e vamos. Quanto mais rápido conseguirmos te colocar de pé, mais rápido poderemos descobrir como te manter seguro. Ao entrarem nas ruas movimentadas, Treya subiu nas costas de Dax como uma pequena mochila tagarela. Um lampejo de algo que há muito se pensava perdido acendeu dentro dele, um senso de propósito, ou talvez apenas a alegria de ter alguém para cuidar e proteger. Ele entendeu que a jornada à frente seria tudo, menos simples. Os dentes de Crimson não eram um adversário a ser subestimado, e as notáveis habilidades de Treya certamente atrairiam um escrutínio indesejado. No entanto, pela primeira vez em anos, Dax sentiu uma faísca de empolgação diante da perspectiva do desafio que tinha pela frente. Afinal, ele não estava mais sozinho. Ele tinha um amigo, e isso era algo realmente pelo qual valia a pena lutar. As ruas da cidade se espalhavam como um labirinto, iluminadas por vibrantes letreiros de neon e sombrias vielas, um refúgio ideal para aqueles que preferiam permanecer escondidos do mundo. Dax manobrava pela multidão agitada com a graça sem esforço de alguém bem familiarizado com cada atalho e passagem secreta. Treya agarrou-se firmemente aos ombros dele, sua empolgação palpável enquanto eles se moviam pela multidão. Já chegamos? Ela perguntou, com a voz abafada contra o pescoço de Dax. Apenas mais algumas quadras, quase lá, ele pensou. Fiel à sua palavra, Dax logo parou em frente a um prédio em ruínas. Suas paredes estavam adornadas com grafites vibrantes, enquanto as janelas estavam firmemente fechadas com tábuas, dando-lhe um ar de abandono. Ele bateu com os nós dos dedos na porta de metal, criando um padrão rítmico que ressoava pela rua desolada. Por aquilo que pareceu uma eternidade, o silêncio envolveu a cena. De repente, com um rangido de dobradiças enferrujadas, a porta se abriu, revelando um corredor mal iluminado e uma figura envolta em sombras. Bem, a figura disse com desdém. Se não é Dax, o machado, abrilhantando minha porta mais uma vez. Dax revirou os olhos em resposta. É ótimo ver você também, Doc. Você se importa se entrarmos? A figura se afastou, gesticulando para que eles entrassem com um movimento amplo do braço. Claro, mi casa é sua casa, disse ele com um sorriso. Ao cruzarem o limiar do edifício, os olhos de Treya se arregalaram de admiração. O interior contrastava de forma impressionante com o exterior dilapidado, uma exibição deslumbrante de metal brilhante e luzes piscantes. Cada superfície era uma tapeçaria caótica de gadgets e dispositivos, com fios serpenteando pelo chão, como vinhas mecânicas, criando uma atmosfera que zumbia com energia e intriga. Uau! Treya respirou, seus olhos arregalados de admiração. Este lugar é incrível. A figura riu suavemente enquanto entrava na luz. Ele era um homem alto e magro, com cabelos grisalhos e desgrenhados e um par de óculos descansando em sua testa. Ora, muito obrigado, meu caro. Ele respondeu com um sorriso caloroso. Eu sempre me esforço para manter as coisas intrigantes. Dax gentilmente colocou Treya em uma bancada de trabalho próxima, sua mão repousando de forma reconfortante em seu ombro. Treya, permita-me apresentar-lhe o Dr. Elias Quint, um extraordinário cientista maluco e, ocasionalmente, uma pequena dor de cabeça para mim. Dr. Quint se agarrou ao peito em uma ofensa fingida, um brilho brincalhão em seus olhos. Você me feriu, Dax.
E aqui pensei que éramos amigos. Somos amigos, Doc. Dax respondeu com um sorriso sarcástico. Mas isso não muda o fato de que você ainda é um maluco. Dr. Quint sorriu, seus dentes brilhando na luz fraca, um testemunho de seu espírito inabalável. Vou considerar isso um elogio, ele respondeu, seu olhar se voltando para Treia, seus olhos cintilando de curiosidade. E quem você pode ser, jovem? Treia endireitou as costas, levantando o queixo desafiadoramente. Sou Treia, e não sou pequena. Tenho 12 ciclos, anunciei. As sobrancelhas do Dr. Quint se ergueram, desaparecendo sob sua linha de cabelo. 12 ciclos, você diz? Meu Deus, você é praticamente uma relíquia. Dax limpou a garganta, chamando a atenção do médico. Ouça, doutor, precisamos da sua ajuda. Treia se encontra em uma situação difícil. Ela precisa desesperadamente de pernas, e eu percebo que você é o único que pode ajudá-la. A postura do médico muda. Sua expressão se torna grave enquanto seu olhar se dirige à parte inferior de Treia. Eu entendo, ele diz. Você definitivamente chegou ao lugar certo, mas devo avisá-lo. A jornada à frente não será fácil nem isenta de desafios. Os dedos de Treia se apertaram firmemente ao redor da borda da bancada, suas articulações empalidecendo sob a pressão. Eu consigo lidar com isso, declarou ela com determinação. Eu sou forte, declarei. O Dr. Quint ofereceu um sorriso, mas ele carregava um tom de tristeza. Não tenho dúvidas sobre isso, ele respondeu. No entanto, criar próteses funcionais não é uma tarefa fácil. Exige tempo, paciência e uma boa dose de desconforto. Dax colocou uma mão reconfortante no ombro de Treia, dando-lhe um leve aperto. Faremos o que for preciso, doutor. Apenas nos diga o que você precisa. E com isso, a longa e desafiadora jornada de criar as novas pernas de Treia começou. O Dr. Quint trabalhou incansavelmente, suas mãos se movendo em um borrão rápido enquanto ele soldava e costurava com maestria. Fios e metal fundidos juntos em uma dança meticulosa de precisão científica. Treia suportava tudo com um estoicismo que mascarava seus verdadeiros sentimentos, cerrando os dentes contra a dor e o desconforto. Dax permanecia firmemente ao seu lado, segurando sua mão e sussurrando suavemente palavras de encorajamento durante os momentos mais difíceis. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas, o peso da situação começou a fazer efeito. Treia tornou-se cada vez mais quieta e reclusa, seus olhos refletindo as sombras de memórias que persistiam, recusando-se a desaparecer. Dax também sentia o pesado fardo de sua situação. A cada momento que passava no laboratório do médico, era um momento mais perto de os dentes carmesins descobrirem seu esconderijo. Em uma noite tardia, enquanto Treia dormia profundamente em um catre no canto, Dax se viu caminhando de um lado para o outro no laboratório, sua mente girando com dúvidas e medos. Dr. Quint o observava atentamente de seu banco de trabalho, um brilho conhecedor em seus olhos. Você está preocupado com ela, não está? Ele perguntou suavemente, sua voz mal acima de um sussurro. Dax parou sua caminhada inquieta, passando a mão pelo cabelo em frustração. Claro que estou, ele respondeu, o peso de sua preocupação evidente em seu tom. Ela é apenas uma criança, Doc. Ela não deveria ter que suportar isso. A voz de Dax tremia de emoção. Não, ela não deveria, respondeu Dr. Quint, seu tom pesado de compreensão. Mas a vida raramente se preocupa com nossas noções de justiça. Ele largou suas ferramentas e se virou para encarar Dax completamente, uma expressão séria se instalando em seu rosto. Sabe, quando você a trouxe para mim pela primeira vez, eu realmente pensei que você tinha perdido a cabeça. O Dax que eu conhecia era um lobo solitário, um homem que mantinha todos à distância. Mas ao te ver com ela, testemunhando o cuidado genuíno que você tem por ela, posso ver o quanto você mudou. Dax balançou a cabeça, um sorriso brincalhão surgindo em seus lábios. Não sei sobre isso, doutor. Eu ainda sou o mesmo velho bastardo que sempre fui. Talvez isso seja verdade, mas até os bastardos podem aprender a amar. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de significado. Dax lançou um olhar para Treia, que estava deitada dormindo ao seu lado, seu rosto sereno na suave luz tênue.
Ela é realmente especial, Doc. Não consigo exatamente identificar o que é, mas sinto uma profunda necessidade de protegê-la, como se fosse minha responsabilidade garantir sua segurança. Dr. Quint acenou com a cabeça, um brilho de entendimento em seus olhos. Então é exatamente isso que você fará, e estarei bem aqui para te apoiar. De todas as maneiras possíveis, Dax reconheceu o Dr. Shoulder, uma troca silenciosa de gratidão passando entre eles. Ambos entenderam que a jornada à frente seria longa e repleta de perigos, mas também reconheceram que a enfrentariam juntos, unidos por uma amizade forjada no crisol da adversidade. À medida que os primeiros raios da aurora filtravam suavemente pelas janelas, Dax sentiu uma centelha de esperança acender dentro dele. Ele sabia que ele e Treya superariam esse desafio juntos. Eles encontrariam uma maneira de protegê-la e proporcionar a ela a vida que realmente merecia. Não importa o custo, o som agudo do vidro se quebrando puxou Dax de seu sono inquieto. Instintivamente, sua mão disparou em direção ao blaster em seu quadril. Ao seu lado, Treya sentou-se ereta, seus olhos arregalados de terror. O que foi isso? Ela sussurrou, sua voz tremendo de medo. Dax colocou um dedo nos lábios, sinalizando para que ela permanecesse em silêncio. Com o coração acelerado, ele se aproximou furtivamente da porta do pequeno quarto onde eles estavam descansando. Do outro lado da porta, vozes abafadas e passos pesados ecoavam, ficando mais altos a cada segundo que passava. Dax xingou baixinho, reconhecendo instantaneamente os sinais inconfundíveis de um ataque iminente. Ele se virou para Treya, com uma expressão sombria e séria. São os dentes de criminoso. Eles nos rastrearam. O rosto de Treya perdeu a cor enquanto ela segurava a borda da cama, o pânico crescendo dentro dela. O que fazemos? Ela perguntou com a voz tremendo. A mente de Dax corria, pesando suas opções e buscando uma saída. Eles se encontravam em menor número e com menos armamento, presos em um prédio labiríntico sem uma saída clara. Mas ele se recusou a deixar que as presas levassem Treya sem lutar. Nós lutamos, ele declarou, sua voz inabalável, e nós corremos com todas as nossas forças. Ele atravessou a sala em apenas 2 passos rápidos, ajoelhando-se para encontrar o olhar de Treya. Escute-me, garoto, ele disse, sua voz firme, mas urgente. Eu sei que você está assustada, mas preciso que você seja corajosa. Você tem que seguir minhas instruções exatamente quando eu as der. Treya acenou com a cabeça, uma faísca de determinação acendendo em seus olhos. Eu consigo fazer isso, declarou ela com confiança. Dax sorriu, um sentimento de orgulho feroz subindo em seu peito. Essa é minha garota, ele disse, sua voz cheia de encorajamento. Em seguida, ele enfiou a mão na bota e puxou uma pequena faca ameaçadora, sua lâmina brilhando de forma ominosa à luz. Tome isso, ele disse, entregando-lhe a faca. Se alguém chegar muito perto, apenas enfie a ponta neles. Treya aceitou a arma, sua mão tremendo um pouco enquanto ela envolvia os dedos ao redor do cabo. Nunca machuquei ninguém antes, ela admitiu, com um toque de incerteza na voz. Eu sei, ele respondeu, e realmente espero que você nunca precise. Mas quando chega a hora, você tem que fazer o que for necessário para sobreviver. Você entende? Ela acenou com a cabeça, com a mandíbula cerrada em determinação. Eu entendo. Dax desembainhou seu blaster com uma expressão séria. Bom, agora, fique perto de mim e esteja preparado para correr quando eu disser a palavra. Juntos, eles saíram sorrateiramente do quarto, pressionando-se contra as paredes enquanto navegavam em direção ao coração do laboratório. Os sons da batalha se intensificavam ao redor deles, com o estrondo agudo do metal se chocando e os estalos crepitantes do fogo de blaster reverberando pelos corredores. Ao virarem a esquina, o coração de Dax despencou. O laboratório estava em desordem, com mesas viradas e equipamentos quebrados espalhados pelo chão. No centro do caos estava o Dr. Quint, uma blaster fumegante firmemente segurada em sua mão, seu rosto contorcido em um feroz snarl, cercado por uma dúzia de presas carmesim. Sua armadura vermelha brilhava na luz tremulante. Eles se aproximaram do médico, armas em punho e olhos reluzindo com malícia.
Dax sentiu uma onda de determinação e não hesitou. Ele levantou seu blaster, liberando uma rápida série de disparos que fez os dentes afiados correrem em busca de segurança. Agarrando a mão de Threa, ele a puxou em direção ao médico. "Doc, precisamos nos mover!" ele gritou, sua voz mal conseguindo cortar o caos da batalha durante o jantar. O Dr. Quint acenou com a cabeça, sua expressão sombria. "As pernas não estão prontas, Dax. Precisamos de mais tempo." Dax balançou a cabeça, sua mão apertando a de Threa. "Não temos tempo, Doc. É agora ou nunca." O médico hesitou, seu olhar se deslocando para o rosto de Threa, a incerteza gravada em suas feições. Ela travou o olhar com ele, seu queixo se levantando desafiadoramente. "Eu consigo", declarou, sua voz firme. "Eu posso lutar." A expressão do Dr. Quint suavizou, um lampejo de orgulho iluminando seu rosto. "Claro que você pode, minha querida. Você é o menor guerreiro mais corajoso que já encontrei." Ele se virou para Dax, seus olhos se firmando com determinação. "Leve-a para fora daqui, Dax. Eu vou segurá-lo o máximo que puder." Dax abriu a boca para argumentar, mas o médico o silenciou com um gesto decisivo. "Vá, droga, antes que seja tarde demais." Com um último olhar angustiado por cima do ombro, Dax se virou e saiu correndo, Threa se agarrando às suas costas como uma tábua de salvação. Eles correram pelos corredores labirínticos do laboratório, os sons da batalha gradualmente se afastando à distância atrás deles. Eles irromperam na rua, o ar frio da noite mordendo seus pulmões. Dax não hesitou. Seus pés batiam contra o pavimento enquanto ele corria para frente. Threa se agarrou firmemente ao seu pescoço, seus braços envolvendo-o com toda a força que tinha. Atrás deles, o laboratório explodiu em uma explosão flamejante, iluminando o céu noturno. A força da explosão os fez cair no chão. Dax, instintivamente, rolou, usando seu corpo para proteger Threa dos destroços que caíam ao seu redor. À medida que a poeira começava a assentar, ele se empurrou para cima, com os ouvidos zumbindo e a visão embaçada. Ao seu lado, Threa se mexeu, seu rosto marcado de fuligem e riscado de lágrimas. "Dr. Quint?" ela sussurrou, sua voz tremendo. Dax envolveu os braços ao redor dela, segurando-a suavemente enquanto ela chorava. "Eu sei, garota, eu sei", ele murmurou. "Mas precisamos continuar em frente. Precisamos sobreviver por ele." Threa sussurrou, seu pequeno corpo tremendo de tristeza. Dax gentilmente a levantou novamente em suas costas, e juntos, eles se aventuraram na noite. Seus corações pesados pela dor, e suas mentes girando com perguntas sem resposta. Para onde iriam a partir daqui? Como poderiam eles se manter um passo à frente das presas carmesins que os caçavam? E o mais crucial, como Dax cumpriria sua promessa de proteger Threa, agora que estavam realmente sozinhos? À medida que as luzes da cidade se apagavam à distância, uma pesada sensação de determinação tomou conta de Dax. Ele estava determinado a encontrar uma maneira, não importando o custo. Ele faria o que fosse necessário para manter Threa segura, mesmo que isso significasse enfrentar um exército inteiro de presas, mesmo que exigisse sacrificar tudo o que lhe restava. O armazém abandonado se erguia ao seu redor, frio e úmido, o ar pesado com o fedor mofado do mofo. Dax se deparou com ele nos arredores da cidade, uma relíquia esquecida de um tempo em que a indústria florescia neste planeta desolado. Não era muito, mas oferecia um teto sobre suas cabeças, um refúgio onde podiam se esconder, cuidar de suas feridas e planejar seu próximo movimento. Threa estava empoleirada em uma pilha de caixas desgastadas, suas pernas balançando livremente na borda enquanto observava Dax andando de um lado para o outro pelo chão do armazém. Desde a ousada fuga do laboratório, ele estava em alerta máximo, seus olhos se movendo pelas sombras, sempre atento a qualquer sinal de perigo à espreita nas proximidades. "Dax", ela disse suavemente, sua voz mal acima de um sussurro. "O que vamos fazer agora?" Ele parou de andar de um lado para o outro, os ombros caindo enquanto se virava para encará-la. "Eu não sei, garota", ele admitiu, com um toque de incerteza nos olhos. "Estou apenas improvisando à medida que vou." Threa acenou com a cabeça, sua expressão séria e contemplativa. Sentiu uma profunda sensação de perda por Dr. Quinn, e Dax compartilhava essa dor,
uma aguda pontada de tristeza se retorcendo em seu peito. Eu também sinto falta dele, disse suavemente, mas sabia que ele não gostaria que nos rendêssemos ao desespero. Ele gostaria que continuássemos a luta, para garantir que seu sacrifício significasse algo. Os olhos de Treya se endureceram, uma centelha de determinação acendendo-se dentro deles. Então é isso que faremos. Vamos lutar. Dax sentiu um sorriso puxar seus lábios, uma onda de orgulho feroz crescendo em seu coração. Essa garota era algo especial, dura como prego e tão corajosa quanto um leão. Ela o lembrava de seu eu mais jovem, antes que a guerra tivesse arrancado seu idealismo. Absolutamente nós vamos lutar, declarou Dax com a voz firme. Mas primeiro, precisamos prepará-la. Treya inclinou a cabeça, com a curiosidade brilhando em seus olhos. Preparada para o quê? Ela perguntou. Dax atravessou a sala, ajoelhando-se para encontrar seu olhar diretamente. Para o que vier a seguir. As presas carmesins não vão parar de nos caçar, e devemos estar preparados. Estou prestes a te mostrar como se defender, como manter sua posição se alguém tentar te fazer mal. Os olhos de Treya se arregalaram, um toque de medo passando por seu rosto. Mas eu nunca lutei contra ninguém antes, ela admitiu, com a voz tremendo. E se eu não for forte o suficiente? Dax estendeu a mão, colocando-a gentilmente em seu ombro. Você é mais forte do que imagina, Treya. Forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa que surgir em seu caminho. E eu estarei bem ao seu lado, a cada passo da jornada. Estamos juntos nisso, lembra? Ela acenou com a cabeça, um pequeno sorriso começando a se formar nos cantos de sua boca. E assim começou o treinamento de Treya, uma jornada rigorosa de condicionamento físico e exercícios de combate que testaram sua resistência até os limites. Sob o olhar atento de Dax, um mestre rigoroso, ela foi empurrada a dar nada menos do que seu absoluto melhor em todos os momentos. Ele foi paciente, dedicando tempo para explicar cada movimento e técnica em detalhes. Suas mãos eram suaves enquanto a guiava pelos movimentos. Treya, uma aprendiz rápida, usou sua agilidade natural e mente afiada para compensar sua falta de experiência. Conforme os dias se transformavam em semanas, Treya sentia sua força florescer. Seu corpo se tornava uma tela de músculos definidos, cada movimento mais poderoso que o anterior, enquanto seus reflexos se afiavam como uma lâmina. Ela dominou a arte de desferir um soco, esquivando-se habilidosamente dos golpes e usando de forma inteligente o tamanho e a força de seu oponente a seu favor. No entanto, além disso, ela descobriu a força para confiar em si mesma e abraçar seu próprio poder e resiliência. Dax observou sua transformação se desenrolar bem diante de seus olhos, um orgulho feroz crescendo dentro dele, entrelaçado com uma crescente sensação de inquietação que se instalou em seu coração. Ele percebeu que estava se tornando muito apego, muito profundamente investido nesta pequena garota alienígena que, de alguma forma, havia se aninhado em sua vida. Um solitário de toda a vida, ele sempre manteve uma distância cuidadosa dos outros, protegendo-se da dor inevitável que vinha com a perda. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Mas com Treya, ele se viu incapaz de resistir. Ela brilhava como um farol de luz na escuridão, um lembrete vívido de tudo pelo que ele havia lutado e acreditado. Ela o inspirou a buscar a grandeza, a se tornar o tipo de homem capaz de protegê-la e proporcionar a ela a vida que realmente merecia. E esse pensamento o encheu de pavor, pois ele entendia muito bem quão rapidamente o universo poderia levar embora as coisas que você mais valorizava. Em uma noite, enquanto se reuniam perto de uma fogueira crepitante, Treya voltou seu olhar para ele, seus olhos brilhando com uma intensidade incomum. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Dax, ela disse, sua voz vacilando levemente. Posso te perguntar uma coisa? Ele acenou com a cabeça, sentindo uma pressão no peito diante da vulnerabilidade em seu tom. Claro, criança, qualquer coisa. Ela respirou fundo, suas pequenas mãos se torcendo nervosamente em seu colo.
Você acredita que algum dia descobriremos um lugar onde possamos realmente nos sentir seguros? Um santuário onde não precisamos mais correr e lutar sem fim? Dax sentiu um nó subir em sua garganta, seu peito pesado com um anseio que não conseguia articular completamente. Ele desejava contar a ela, assegurar-lhe um futuro livre de medo e dor. No entanto, ele entendia o peso das promessas que talvez nunca fossem cumpridas. Eu não sei, Trea, ele disse, sua voz carregada de emoção. Mas o que eu sei é que, enquanto estivermos juntos, enquanto nos apoiarmos uns aos outros, podemos enfrentar qualquer desafio que este universo nos apresente. E talvez, apenas talvez, um dia descobriremos aquele refúgio seguro que temos procurado, um lugar para chamar de lar. Trea sorriu, um sorriso suave e esperançoso que fez o coração de Dax disparar. Ela se aproximou, apoiando a cabeça em seu ombro enquanto contemplava as chamas dançantes. Acho que já encontrei meu lar, ela sussurrou, sua voz mal se elevando acima do crepitar do fogo. É com você, Dax. Onde quer que você esteja, é lá que eu realmente pertenço. À medida que essas palavras ecoavam em sua mente, Dax sentiu um calor florescer em seu peito, um profundo senso de pertencimento e propósito que ele nunca havia experimentado antes. Ele instintivamente envolveu um braço em torno dos ombros de Trea, puxando-a para perto enquanto a noite os envolvia em seu abraço. E por um breve momento, ele se permitiu alimentar a esperança de que talvez, apenas talvez, eles pudessem descobrir uma maneira de fazer isso funcionar. Juntos, eles poderiam criar uma vida, uma família moldada pelos desafios que enfrentaram e fortalecida pelos laços inquebráveis do amor. Era uma esperança delicada, uma chama vacilante em meio às sombras. No entanto, era o suficiente para impulsioná-los para frente, fornecendo a força para enfrentar quaisquer desafios que os aguardassem. Na primeira vez que aconteceu, Dax mal podia acreditar em seus olhos. Ele achou que estava imaginando coisas. No meio de uma intensa sessão de sparring, o rosto de Trea brilhava com o esforço enquanto ela habilidosamente desviava e se esquivava de seus golpes. A cada dia, ela se aproximava mais da maestria. Seus movimentos se tornavam cada vez mais fluidos e confiantes a cada hora que passava. Justo quando Dax estava prestes a desferir um golpe decisivo, os olhos de Trea de repente brilharam com uma deslumbrante luz prateada. Em um instante, ela desapareceu de vista, apenas para reaparecer atrás dele um batimento cardíaco depois. Dax se virou, seu coração disparado no peito, mas Trea apenas lhe lançou um sorriso brincalhão, seus olhos brilhando com travessura. Como você fez isso? Ele perguntou, sua voz rouca e cheia de descrença. Trea deu de ombros, um lampejo de incerteza cruzando seu rosto. Eu não sei. Simplesmente. Aconteceu. Dax franziu a testa, uma onda de desconforto pinicando na nuca. Ele havia encontrado inúmeras peculiaridades ao longo de sua vida, mas o que estava diante dele era algo completamente diferente. Ele certamente havia ouvido sussurros sobre indivíduos que possuíam habilidades extraordinárias. Os dentes carmesins estavam perpetuamente à procura de novos recrutas com habilidades excepcionais, mas ele nunca havia testemunhado tais fenômenos em primeira mão, até agora. Nos dias que se seguiram, as extraordinárias habilidades de Trea começaram a emergir com uma frequência crescente. Ela descobriu que podia mover objetos com a mente, conjurar campos de força cintilantes que desviavam facilmente os disparos de blaster e até mesmo curar feridas menores com apenas um toque de sua mão. No começo, Dax ficou cativado, maravilhado com o incrível poder que estava adormecido dentro de sua jovem protegida. No entanto, à medida que os dias passavam, uma crescente sensação de inquietação começou a se instalar. Uma dúvida persistente que sussurrava constantemente na parte de trás de sua mente. E se os extraordinários poderes de Trea a transformassem em um alvo? E se os dentes carmesins descobrissem suas habilidades e liberassem toda a sua força para capturá-la? Ele entendia muito bem até onde eles iriam em sua busca implacável por novos talentos, e a brutalidade pura da qual eram capazes na perseguição de suas ambições. E então havia a questão de Trea em si. Como esses novos poderes a transformariam? Eles a corromperiam, distorcendo-a em algo irreconhecível. Ele já havia testemunhado isso acontecer antes.
Pessoas boas atraídas pelo sedutor encanto do poder e pela tentadora promessa de controle. Ele não poderia permitir que isso acontecesse com Treya. Simplesmente não iria. Uma noite, enquanto se reuniam ao redor do fogo crepitante, Dax finalmente decidiu que era hora de abordar o assunto. Treya, ele começou, sua voz suave, mas resoluta. Precisamos conversar sobre suas habilidades. Treya olhou para cima, seus olhos cheios de incerteza. E quanto a nós? Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Dax passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração e preocupação. Estou preocupado com o que isso pode significar para você. Para nós, ele disse, sua voz diminuindo enquanto lutava para articular o peso de seus medos. As implicações não ditas pairavam pesadamente no ar, deixando ambos em um silêncio tenso. Treya permaneceu em silêncio por um longo momento, seus olhos fixos nas chamas tremeluzentes. Estou com medo também, ela sussurrou, sua voz mal se elevando acima do crepitar do fogo. Eu não sei o que está acontecendo comigo, Dax. Eu não sei como controlar isso, ela admitiu com a voz tremendo de medo, revelando uma vulnerabilidade que estava logo abaixo da superfície. O coração de Dax apertou ao ouvir seu desespero. Gentilmente, ele estendeu a mão e pegou a pequena mão dela na sua, oferecendo um aperto reconfortante. Vamos descobrir isso juntos, ele prometeu, sua voz carregada de emoção. Eu prometo, ele disse, sua voz firme, mas urgente. Mas você deve ter cuidado, Treya. Você não pode deixar que ninguém mais descubra suas habilidades, não até entendermos mais sobre elas. Treya assentiu, seus dedos se apertando em torno da mão dele. Farei o meu melhor, ela respondeu, com um toque de incerteza na voz. Mas e se eu não conseguir controlá-lo? E se eu acidentalmente machucar alguém? Dax sentiu um nó se formar em sua garganta enquanto seus pensamentos se transformavam em um turbilhão de possibilidades. Ele estava acentuadamente ciente dos perigos que vinham com o poder descontrolado, a devastação que poderia desencadear se estivesse nas mãos erradas. No entanto, em meio a seus medos, ele não conseguia se livrar do conhecimento de que Treya era uma das pessoas mais gentis e compassivas que ele já havia encontrado. Ela nunca sonharia em prejudicar intencionalmente outro ser vivo. Vamos atravessar essa ponte quando chegarmos a ela, ele disse, tentando infundir sua voz com um senso de confiança. Por enquanto, vamos nos concentrar no seu treinamento. Garantimos que você esteja totalmente preparado, tanto física quanto mentalmente. Treya acenou com a cabeça, uma faísca de determinação acendendo em seus olhos. Eu não vou te decepcionar, Dax. Eu prometo. Dax sorriu, uma onda de orgulho feroz crescendo em seu peito. Eu sei que você não vai, garota. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. À medida que a noite se aprofundava, a mente de Dax girava com perguntas e incertezas. Ele entendia que as habilidades de Treya eram uma espada de dois gumes, um dom notável que continha o potencial tanto para um grande bem quanto para um grande mal. Ele entendeu que era sua responsabilidade guiá-la, ajudá-la a navegar nas águas perigosas de seu próprio poder. No entanto, ele também estava ciente de que iria a qualquer comprimento para garantir sua segurança, para protegê-la daqueles que buscariam explorá-la para seus próprios propósitos egoístas. Mesmo que isso significasse enfrentar um exército de presas carmesins, mesmo que exigisse o sacrifício supremo de sua própria vida, Treya valia a pena. Ela era mais do que apenas sua responsabilidade. Ela era a criança que ele havia acolhido sob suas asas. Ela era sua família, a única coisa neste vasto universo que realmente importava para ele. E ele estaria condenado se deixasse alguém tirar isso dele. A emboscada atingiu sem aviso. Um redemoinho de armaduras vermelhas e lâminas reluzentes que fez Dax e Treya se jogarem para se proteger. Eles estavam vasculhando por suprimentos, peneirando os restos de uma antiga fábrica nos arredores da cidade, quando as presas carmesins desceram sobre eles como um bando de lobos famintos. Dax se xingou por ter abaixado a guarda, por não ter reconhecido o perigo iminente, até que fosse tarde demais. Nas semanas desde que haviam entrado em Hyden, ele se tornara complacente, embalado por uma falsa sensação de segurança pela traiçoeira tranquilidade de sua nova vida. Enquanto se agachava atrás de uma parede em ruínas,
seu blaster apertado firmemente em sua mão, não pôde deixar de reconhecer a tolice de suas decisões anteriores. As presas eram inflexíveis, lançando um ataque implacável de todas as direções, um bombardeio vertiginoso de disparos de laser e aço reluzente. Ao seu lado, Treya tremia, seus olhos arregalados de medo enquanto se pressionava contra a parede. Dax podia ver o terror gravado em seu rosto, um lembrete claro de sua situação desesperadora, desesperadamente em menor número e sem armamento suficiente. No entanto, sob a superfície, havia algo mais, um lampejo de determinação acendendo em seus olhos prateados. Ela levantou o olhar para encontrar o dele, com a mandíbula cerrada em uma linha resoluta. Dax, ela disse, sua voz inabalável, mesmo em meio ao caos que os cercava. Acredito que posso ajudar, Treya declarou, sua voz firme apesar da tensão no ar. Dax balançou a cabeça, sua pegada na blaster se apertando instintivamente. De jeito nenhum, garoto. Você não está pronto para isso. Apenas fique aí e deixe que eu cuido. Mas Treya já estava em movimento. Sua figura petite brilhava com uma leve luz azul enquanto ela bravamente saía de trás da parede. Determinação gravada em seu rosto. O coração de Dax disparou ao testemunhar as presas apontadas ameaçadoramente para ela, suas armas prontas para liberar destruição. Justo quando parecia que toda a esperança estava perdida, algo extraordinário ocorreu. Os olhos de Treya se acenderam com uma luz prateada deslumbrante, e um campo de força radiante a envolveu, desviando sem esforço os disparos de blaster que se aproximavam, como gotas de chuva escorregando pelo para-brisa. Ela levantou as mãos, e as presas foram de repente levantadas do chão, seus corpos se torcendo e contorcendo no ar, como se estivessem presos por um grampo invisível. Dax observou em admiração enquanto Treya navegava pelo campo de batalha como uma força da natureza imparável. Seu poder aumentou, tornando-se mais potente e concentrado a cada momento fugaz. Ela era um borrão deslumbrante de pele azul e cabelo branco, um redemoinho de energia que fazia presas girarem em todas as direções. E então, tão abruptamente quanto havia começado, tudo chegou a um fim. As presas estavam espalhadas pelo chão da fábrica, sua armadura amassada e suas armas quebradas. No meio desse caos estava Treya, seu peito subindo e descendo com o esforço da batalha, seus olhos brilhando com um brilho sobrenatural. Dax saltou para os pés, seu coração disparado enquanto corria em direção a ela. "Treya!" ele chamou, sua voz tremendo com uma mistura de medo e alívio. "Você está bem?" Ela se virou para ele, um leve sorriso brincando nos cantos de seus lábios. "Estou indo muito bem, Dax. Na verdade, estou melhor do que ótimo." Dax balançou a cabeça em descrença, sua mente correndo com as implicações do que acabara de testemunhar. "Como você fez isso?" ele perguntou, sua voz mal se elevando acima de um sussurro. Treya deu de ombros, um lampejo de incerteza cruzando seu rosto. "Eu não sei. Simplesmente veio até mim. Parecia que eu sempre soube como fazer isso, mas só precisava do momento certo para libertá-lo." Dax acenou com a cabeça, um sentimento de orgulho e admiração crescendo em seu peito. Ele sempre sentiu que Treya era extraordinária, que havia algo singularmente poderoso nela. No entanto, testemunhar sua ação, enfrentando um esquadrão inteiro dos Dentes Carmesins e saindo vitoriosa, foi além de tudo o que ele poderia ter imaginado. Enquanto Dax observava, admirado, as extraordinárias habilidades de Treya, uma sensação incômoda subia pela sua nuca. Ele entendia muito bem que seus poderes eram uma espada de dois gumes. Um dom notável que poderia ser usado tanto para fins nobres quanto nefastos. O pensamento das presas, implacáveis em sua perseguição, buscando reivindicar aquele poder para si mesmas, enviou um calafrio pela sua espinha. Eles precisavam exercer maior cautela e vigilância. Era essencial descobrir uma maneira de aproveitar as extraordinárias habilidades de Treya, treinando-a para usá-las sem atrair atenção indesejada ou colocá-la em perigo. No entanto, enquanto navegavam pelos restos em ruínas da fábrica, Dax não conseguia se livrar da sensação de esperança e possibilidade que se agitava dentro dele. Com Treya ao seu lado,
Ele sentia uma confiança inabalável de que poderiam conquistar qualquer desafio que o universo apresentasse. Juntos, eles eram uma força a ser reconhecida. A palavra sobre as extraordinárias habilidades de Trea se espalhou como fogo pela parte subterrânea da cidade, transformando-se em uma lenda sussurrada que se tornava mais incrível a cada recontagem. Alguns sussurravam que ela era uma deusa disfarçada, um ser celestial enviado para trazer justiça aos oprimidos e marginalizados. Outros, no entanto, insistiam que ela era um demônio, um arauto do puro caos e destruição, implacável em sua busca por poder. Para as presas carmesins, no entanto, ela representava algo muito mais significativo. Ela não era apenas um ser qualquer. Ela era um prêmio cobiçado, uma arma formidável em sua incessante busca por poder e domínio. Eles iriam a qualquer extremo para reivindicá-la como sua. Dax sentia na aproximação deles o peso de notícias iminentes apertando como um laço em torno do pescoço a cada dia que passava. Desde a emboscada na fábrica, eles estavam em fuga, nunca permanecendo em um só lugar por mais de uma noite ou duas. Mas não era o suficiente. As presas estavam sempre apenas um passo atrás. Seus espiões e informantes espreitando em cada sombra e beco. Eles precisavam desesperadamente de ajuda. Um refúgio seguro onde pudessem se esconder até que pudessem planejar seu próximo movimento. Em uma cidade onde a lealdade era negociada como qualquer outra mercadoria, a confiança se tornara um tesouro raro e inestimável. Justo quando toda esperança parecia estar se esvaindo, eles se depararam com um refúgio inesperado nos lugares mais improváveis. Era um bar, um buraco na parede mal iluminado e discreto, escondido no coração do distrito mais perigoso da cidade. Dax já havia frequentado este lugar antes, durante seus dias de militar, quando buscava informações cruciais ou uma bebida rápida para anestesiar a dor de sua última missão. Era um reino onde os desesperados e destituídos se entrelaçavam com criminosos e corruptos. Um mundo onde segredos serviam como moeda e a violência estava entrelaçada no tecido da vida cotidiana. No entanto, paradoxalmente, também era um território onde as presas carmesins não tinham poder. Um lugar tão formidável que até mesmo seus mais cruéis executores não se atreviam a aventurar-se. E isso fez dele o esconderijo ideal para dois fugitivos em fuga. Eles entraram silenciosamente pela porta dos fundos, com o braço de Dax firmemente envolto em torno dos ombros de Trea, enquanto navegavam pela multidão agitada. O ar estava pesado com fumaça e o cheiro acre de cerveja velha, enquanto as paredes pulsavam com o ritmo implacável de uma música desconhecida. No bar, um grupo de mercenários robustos os observava com olhos cautelosos, suas mãos posicionadas perto das armas enquanto Dax avançava. Ele entendia muito bem a importância de esconder qualquer sinal de fraqueza em um lugar como este. Sabia que até mesmo a mais sutil sugestão de vulnerabilidade poderia servir como um convite aberto para problemas. Mas, justo quando estava prestes a falar, uma voz cortou a cacofonia, um rugido baixo e áspero que fez um frio percorrer sua espinha. Bem, se não é Dax, o machado, em carne e osso. Dax se virou lentamente, sua mão se movendo instintivamente em direção ao seu blaster. No entanto, ao ver quem falava, uma onda de alívio o envolveu, tão intensa que quase o fez cair de joelhos. Era Grimm, seu antigo companheiro de equipe dos tempos de serviço militar. Eles lutaram lado a lado em uma dúzia de campanhas diferentes, sempre cuidando um do outro nos momentos mais difíceis. Grimm era um lutador nato, um homem que enfrentou os desafios mais sombrios que o universo poderia lhe impor, e emergiu ainda mais forte do outro lado. Naquele momento, Dax se viu cativado pela visão mais deslumbrante que já havia encontrado. Grimm, ele disse, com a voz carregada de emoção, nunca pensei que te veria novamente. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Grimm, seus dentes brilhando brancos contra a luz fraca do bar. Da mesma forma, irmão, ele disse, com um leve tom de preocupação na voz. Ouvi que você se meteu em um pouco de encrenca com os dentes. Dax acenou com a cabeça, sua mão no ombro de Trea, apertando-se ligeiramente. Você poderia dizer isso. Precisamos de um lugar para ficar escondidos, só por um tempinho. O olhar de Grimm se voltou para Trea,
uma faísca de curiosidade acendendo em seus olhos. E quem pode ser essa moça? Ele perguntou com um toque de diversão em seu tom. Treya endireitou as costas, levantando o queixo desafiadoramente. Sou Treya, declarou. E não sou uma garotinha. Tenho 12 ciclos. Grimm soltou uma risada baixa e rumorejante que ecoou pela sala. Minhas desculpas, Treya. Eu não quis te ofender. Ele então voltou sua atenção para Dax, seu comportamento se tornando sério. Escute, Dax. Eu tenho uma casa segura nos arredores da cidade onde você pode ficar. Pode não ser muito, mas é isolada e longe de olhares curiosos. Você pode ficar lá até que a tempestade passe. Uma onda de gratidão invadiu Dax, tão intensa que quase trouxe lágrimas aos seus olhos. Eu não sei como te agradecer, Grimm. Ele disse com a voz cheia de emoção. Grimm acenou com a mão de forma desdenhosa. Não há necessidade de mencionar isso. Apenas retribua o favor quando chegar a hora. Ele se inclinou mais perto, baixando a voz para um sussurro conspiratório. Mas escute, Dax. Não são apenas os dentes afiados que estão de olho na sua amiguinha aqui. Sussurros de outras facções circulam. Indivíduos poderosos ansiosos para capturar alguém com suas habilidades extraordinárias. É crucial permanecer vigilante. Você deve cuidar das suas costas agora mais do que nunca. Dax acenou com a cabeça, uma determinação sombria tomando conta dele. Ele sempre soube que os poderes extraordinários de Treya atrairiam atenção, e tentou se preparar para as consequências inevitáveis. No entanto, ouvir isso de Grimm, um homem em quem confiava sua própria vida, fez a realidade da situação pesar de uma forma que ele não havia antecipado. Eles tinham que pisar com cuidado, sempre se mantendo um passo à frente do jogo. No entanto, com o apoio inabalável de Grimm e os talentos extraordinários de Treya, Dax sentiu um aumento de confiança. Ele sabia que poderiam enfrentar qualquer desafio que os aguardasse. Juntos, eles formaram uma força imparável, pronta para enfrentar o que quer que surgisse em seu caminho. A casa segura se erguia como uma estrutura sem destaque nos arredores da cidade. Suas paredes de um cinza monótono e sem características que se fundiam perfeitamente com a paisagem ao redor. Dentro, a atmosfera era simples, mas organizada, com uma cozinha modesta, alguns quartos e uma área de estar que servia como uma sala de treinamento improvisada. Foi neste mesmo lugar que Dax e Treya encontraram Grimm e seu grupo de lutadores rebeldes, uma equipe heterogênea de mercenários, contrabandistas e ex-soldados unidos em sua luta contra as opressivas garras carmesins e seu domínio de ferro sobre a cidade. Eles eram um grupo robusto, marcado por cicatrizes e tatuagens, seus olhos refletindo o peso de inúmeras experiências. No entanto, sob seu exterior duro, havia uma lealdade feroz e um compromisso inabalável com sua causa. Eles estavam prontos para arriscar tudo por uma chance de uma vida melhor. Grimm deu um passo à frente, apresentando cada membro do grupo com uma voz que era áspera, mas cheia de orgulho. Um a um, ele revelou seus talentos únicos. Primeiro foi Asha, uma mulher formidável com a cabeça raspada e um braço cibernético, renomada por sua habilidade incomparável de infiltrar qualquer sistema de computador em toda a galáxia. Em seguida veio Rave, um homem magro cujos sorrisos rápidos combinavam com seus dedos ainda mais rápidos. Ele tinha um talento para abrir fechaduras e roubar tesouros com facilidade. No entanto, foi o último membro do grupo que realmente capturou a atenção de Dax. Ele era um homem alto, de ombros largos, com uma impressionante cabeleira de cabelo vermelho e um rosto que parecia esculpido em granito. Seu nome era Cade, e ele se portava com a postura de um soldado, exalando uma confiança silenciosa que parecia emanar de cada poro. Grimm deu um tapa no ombro de Cade, um sorriso largo iluminando seu rosto marcado pelo tempo. Este é Cade, nosso especialista em demolições, ele anunciou. Se explode, ele sabe exatamente como torná-lo maior e melhor. Cade acenou com a cabeça, seu olhar se voltando para Treya com uma intensidade curiosa. Ouvi dizer que você tem algumas habilidades especiais, pequena dama, comentou Cade, com um brilho provocador nos olhos. Treya se irritou com o comentário, levantando o queixo de forma desafiadora. Não sou uma daminha, e minhas habilidades não são da sua conta, ela retrucou com a voz firme. Cade riu.
um som baixo e retumbante que ecoou pela sala, preenchendo o espaço com uma tensão inegável. Esse é um ponto válido, mas se quisermos colaborar de forma eficaz, é essencial que entendamos as forças de cada pessoa. Dax deu um passo à frente, colocando a mão suavemente no ombro de Traya. As habilidades de Traya são exclusivamente dela, disse ele, enfatizando sua individualidade. Ela as usará quando achar necessário, e não um momento antes. Cad levantou as mãos em um gesto de calma, um brilho brincalhão dançando em seus olhos. Nenhuma ofensa pretendida, Dax. Ele disse com um sorriso. Estou apenas tentando entender a situação. Grimm limpou a garganta, sua postura mudando para uma de seriedade. Escutem todos. Ele começou, sua voz firme e autoritária. Temos uma oportunidade genuína aqui de fazer um impacto significativo, de desferir um golpe poderoso contra as presas e tudo o que elas representam. Mas devemos abordar isso com sabedoria. Precisamos pensar estrategicamente e jogar o jogo a longo prazo. Ele se virou para Dax, seu olhar penetrante com um fervor intenso. Dax, eu entendo que você está acostumado a voar solo, mas se quisermos fazer isso funcionar, precisamos operar como uma equipe. Você está disposto a isso? Dax hesitou, seus pensamentos girando com dúvidas e incertezas. Ele havia sido um lobo solitário por tanto tempo, acostumado a depender apenas de si mesmo. No entanto, ao olhar ao redor para os rostos dos rebeldes, cheios de esperança e determinação, ele percebeu que não podia virar as costas para eles, não quando eles mais precisavam dele. Ele acenou com a cabeça, a mandíbula cerrada em uma linha determinada. Estou dentro, Grimm. O que for preciso. Grimm sorriu, seus dentes brilhando brancos na luz fraca do esconderijo. Bom ouvir isso, irmão, porque temos muito trabalho pela frente. Nas semanas que se seguiram, Dax e Traya se imergiram em seu treinamento com uma intensidade renovada. Eles participaram de sessões de sparring com seus companheiros rebeldes, absorvendo novas técnicas e refinando suas habilidades até que se moviam juntos como uma máquina bem ajustada. No entanto, foram os poderes extraordinários de Traya que realmente a distinguiram dos demais. A cada dia que passava, suas habilidades floresciam, tornando-se mais fortes e refinadas. Sob a orientação experiente de Cade, ela dominou a arte da telecinese, aprendendo a manipular objetos com uma precisão surpreendente, levantando e lançando-os sem esforço com apenas um movimento de pulso. Com a orientação de Asha, ela se aventurou mais fundo nos enigmas de sua própria mente, descobrindo novas habilidades que surpreendiam até mesmo Dax e os outros. No entanto, à medida que seus poderes floresciam, também crescia a ameaça dos dentes Crimps. Seus espiões infiltraram todos os cantos, e sua influência permeou o submundo da cidade como uma doença implacável. À medida que os dias passavam, a urgência em torno dos rebeldes se intensificava. O tempo estava se esgotando. Eles precisavam agir de forma decisiva contra as presas. Com a aprovação de Grimm, eles elaboraram um plano para sua missão mais audaciosa até agora. Era uma aposta ousada, um esforço final para desmantelar as operações dos dentes e enviar uma mensagem poderosa aos habitantes da cidade. Eles não estavam sozinhos, e a esperança por um futuro mais brilhante ainda existia. Enquanto Dax observava os rostos de seus companheiros rebeldes, viu o fogo ardendo em seus olhos e a determinação inabalável em suas posturas. Naquele momento, ele percebeu que eles não parariam por nada para levar sua missão até o fim. Eles haviam se tornado uma família, unidos por um propósito comum e um laço inquebrável. Com Treyas ao seu lado, Dax sentiu uma onda de confiança, sabendo que poderiam enfrentar qualquer desafio que os aguardasse. Juntos, lutariam, juntos triunfariam, ou enfrentariam seu destino lado a lado. A batalha final se desenrolou em um borrão caótico de destruição. Uma tempestade de disparos de blaster e explosões que reverberavam pelas próprias fundações da cidade. Dax e Traya lutavam lado a lado, seus movimentos perfeitamente sincronizados enquanto cortavam as fileiras dos dentes crinços, com a facilidade de uma faca quente cortando manteiga. Apesar de sua habilidade notável e poder formidável, eles se encontraram vastamente em desvantagem numérica e armamentista.
Os dentes eram implacáveis, lançando um ataque incessante de todas as direções. Uma tempestade brutal de violência e morte que não mostrava sinais de desacelerar. Em um momento que ficaria para sempre gravado na memória de Dax, o próprio líder dos Fangs surgiu no campo de batalha. Ele era uma figura colossal, um verdadeiro bruto, com braços que se assemelhavam a troncos de árvores grossos e um rosto que parecia esculpido em rocha sólida. Em sua mão, ele brandia um chicote de energia crepitante, suas tendrils se contorcendo e estalando como cobras furiosas. Seus olhos se fixaram em Traya, um sorriso cruel se formando nos cantos de seus lábios. Então, esta é a garotinha que tem me dado tanto trabalho. Devo confessar, estou genuinamente impressionado. Mas sua sorte acabou. Dax deu um passo à frente, sua blaster apontada diretamente para o peito do líder dos dentes. Você não vai tocar nela, seu bastardo. Não enquanto eu ainda estiver respirando. O líder riu. Um som gelado e impiedoso que fez arrepios correrem pela espinha de Dax. Oh, estou contando com isso. O que se desenrolou a seguir foi um turbilhão de caos e agonia. Uma dança mortal que parecia que poderia durar para sempre. Dax e o líder dos dentes afiados colidiram em uma tempestade de golpes, suas armas brilhando e faiscando enquanto lutavam pela supremacia. Mas o líder era uma força a ser reconhecida, poderoso e ágil. Com um golpe de costas vicioso, ele lançou Dax pelo campo de batalha, seu corpo colidindo com uma parede em ruínas com um estrondo que sacudiu os ossos. A dor percorria seu corpo e os olhos de Dax lutavam para se concentrar na cena à frente. Ele assistiu com horror enquanto o líder se aproximava de Traya, seu chicote de energia estalando ominosamente, carregado de uma intenção letal. Ele lutou para se levantar, tentando convocar a força de seu corpo machucado, mas era em vão. Ele estava fraco demais, quebrado demais. Justo quando o líder levantou seu chicote para o golpe final e letal, os olhos de Traya se acenderam com uma deslumbrante luz prateada. Ela levantou as mãos e o ar ao seu redor começou a brilhar e distorcer, como se a própria realidade estivesse se rendendo ao seu comando. O chicote do líder parou no ar, suas tendrils tremendo e se esforçando contra um poder invisível. O rosto de Traya era um retrato de determinação. Sua testa profundamente franzida enquanto ela lutava para manter a arma afastada. Dax observava em admiração, seu coração acelerado, quando notou a outra mão do líder se aproximando de seu blaster. Um brilho cruel cintilou no olho do líder, revelando sua intenção de acabar com a vida de Traya com um único tiro impiedoso. Com um rugido feroz de desafio, ele se lançou em direção ao líder, seu corpo se impulsionando com uma velocidade e força que ele nunca soube que tinha. Ele colidiu com o inimigo como um touro enfurecido, o impacto fazendo com que ambos caíssem ao chão em um emaranhado caótico de membros e armas. O blaster do líder foi lançado para longe, deslizando pelo chão em uma chuva de faíscas. Dax lutou com o agressor, suas mãos desesperadamente buscando uma pegada no pescoço grosso do homem. Com uma intensidade primal, seus dedos afundaram na carne, alimentados por uma fúria crua e animalística. No entanto, o líder era uma força a ser reconhecida, seus músculos ondulando com uma força primal que Dax nunca poderia esperar rivalizar. Em um movimento rápido e brutal, ele se desvencilhou do aperto de Dax, suas mãos se fechando em torno do pescoço de Dax como um grampo, apertando com uma ferocidade implacável. Dax arfou por ar, sua visão girando com manchas escuras enquanto sentia a vida sendo sufocada dele. Desesperadamente, ele arranhou as mãos do líder, suas unhas esculpindo trilhas sangrentas na pele do homem. Mas tudo foi em vão. Justo quando a escuridão ameaçava engoli-lo, um grito desesperado e angustiado rompeu a névoa de sua consciência em Faden. Era a voz de Traya, chamando por ele. Dax. Naquele momento, um brilho ofuscante de luz prateada irrompeu ao seu redor. E de repente, a pressão esmagadora na garganta de Dax desapareceu. Ele colapsou no chão, ofegante e tossindo, tentando desesperadamente encher seus pulmões ardentes com ar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto quando ele avistou Traya em pé sobre o corpo sem vida do líder dos dentes.
seus olhos ardendo com um brilho intenso e sobrenatural. O homem jazia imóvel, seu pescoço contorcido em um ângulo antinatural, seu olhar fixo e vazio no céu acima. Traya se virou para Dax, sua expressão uma mistura de medo e profunda preocupação. Ela se ajoelhou ao lado dele, suas pequenas mãos segurando seu rosto com uma ternura que partiu seu coração. Dax, por favor, fique comigo, não me deixe sozinha. Ele lutou para encontrar sua voz, ansiando por tranquilizá-la de que nunca a abandonaria, que sempre estaria ao seu lado. Mas as palavras lhe escapavam. Sua garganta estava muito irritada e machucada para produzir qualquer som. Assim que ele sentiu os últimos vestígios de sua força escorregando para longe, vislumbrou os olhos de Traya, que de repente brilharam com uma intensidade feroz e desesperada. Ela repousou as mãos em seu peito, seus dedos delicadamente espalhados sobre seu coração, e fechou os olhos em profunda concentração. Dax podia sentir um calor irradiando por seu corpo, uma sensação elétrica de formigamento que parecia fluir das mãos de Traya e penetrar em seus próprios ossos. Ele ofegou ao sentir suas feridas começarem a se fechar, a dor e a fadiga se dissolvendo como a neve sob o sol quente. Com um suspiro trêmulo, ele abriu os olhos e, naquele instante, seu olhar encontrou o de Traya, criando um momento de profundo entendimento entre eles. Eles haviam emergido vitoriosos. As presas carmesins estavam derrotadas, seu líder sem vida aos seus pés. No entanto, esse triunfo significou mais do que apenas uma batalha vencida. Marcou a descoberta de algo que ambos ansiavam ao longo de suas vidas: uma família. Dax sentou-se, seus braços envolvendo Traya em um abraço feroz e protetor, um gesto que falava volumes sobre o vínculo recém-descoberto entre eles. Ela se agarrou a ele com força, seu corpo pequeno tremendo com uma mistura de alívio e alegria. Eu pensei que tinha te perdido, ela sussurrou, sua voz mal audível enquanto estava abafada contra o peito dele. Dax gentilmente passou os dedos pelo cabelo dela, seus próprios olhos cheios de lágrimas. Você nunca vai me perder, garoto. Eu não estou indo a lugar nenhum. Eles permaneceram trancados naquele abraço por aquilo que parecia uma eternidade. O caos da batalha se desvanecendo ao fundo. Finalmente, com uma respiração profunda e trêmula, Dax gentilmente se afastou, suas mãos subindo para segurar o rosto de Traya. Traya, eu posso não ser seu pai biológico, mas quero que você entenda o quanto eu me importo com você, como se você fosse minha própria filha. Se você estiver aberta a isso, eu adoraria tornar nosso vínculo oficial. Quero te adotar e te dar a família amorosa que você sempre mereceu. Os olhos de Traya brilhavam de espanto, seus lábios tremiam de emoção avassaladora. De repente, com um grito de alegria que ecoava sua felicidade incontrolável, ela envolveu seus braços em torno do pescoço de Dax, suas lágrimas encharcando sua camisa. Sim, ela sussurrou, sua voz cheia de felicidade. Eu também te amo, pai. No meio dos destroços do campo de batalha, Dax e Traya se abraçaram, seus corações em sintonia. Após enfrentarem provas inimagináveis e os desafios mais sombrios, emergiram mais fortes, com um vínculo forjado na adversidade e fortalecido pelo amor. Agora, como uma verdadeira família, sabiam que poderiam enfrentar qualquer desafio futuro juntos. Perceberam que ter um ao outro era tudo o que realmente precisavam.